Oi, oi, estamos começando, vamos lá, esperando a Débora entrar, que hoje vai ser muito, muito, muito especial, gente. Estou muito feliz, né? Já dou aqui um vamos para ela, acabei de mandar. Que noite gostosa que vai ser hoje com a Débora e espero que vocês aproveitem bastante. Vou pedir para vocês convidarem pessoas, tá? Porque mães, principalmente mães hoje, convidem mães, pais, família para aqui para ela entrar na live, mas convidem pessoas que eu acho que é bem, bem importante que essa live seja assistida, né? A Débora chegou. Vamos lá. Oiê! E aí, Débora, como é que você tá? Lu, tô bem, e você como tá? Tô Que bem, meu linda! amor. Obrigada. É a iluminação, gente. O segredo todo é a iluminação. Vou contar. Se eu desligo, fica horrível. Né, E aí, iluminação, sim, é a tua luz, Lu. É a ah, luz daí da pessoa. me conta, né? Conta pra gente um pouquinho quem é você, né? Ah, bom, as pessoas aqui te conhecem já, mas conta um pouquinho quem é você, pra gente falar um pouco do que a gente vai falar, tá bom? Tá joia, obrigada. Bom, me chamo Débora, sou psicóloga obstétrica, né? Atuando aí há quase 2 anos como psicóloga obstétrica. E, né, venho aí dessa formação CDM. Tá sendo assim, uma borboleta aqui, um monte no estômago, fazendo essa live contigo. E tô aqui cuidando de mães, né? Desde as mulheres que estão tentando, gestantes, né? Preparação para parto, pós-parto, e cuidando dessa família, cuidando desse, né? Desse começo da vida, pensando aí nessa promoção da saúde mental materna, dessas construções, né? Dessas novas relações, desses novos papéis. Essa é a Uhum. Débora, que está com esse propósito aí de unir forças com a Lu e com todas as outras psicólogas obstétricas que pensam aí em cuidar, né, desse começo da vida. Que delícia, Débora. Estou muito feliz de te receber aqui, né? A gente vê aqui as carinhas das alunas e eu fico muito feliz quando eu recebo uma aluna, porque quer dizer que a gente não tem mais uma relação de professor e aluno, assim, né? De amizade na profissão. Isso é bem legal. E o que é importante disso tudo é a gente entender que é possível, né, Débora tem 2 anos na área, é possível que a gente consiga falar de saúde mental materna, né, quando a gente se dedica, quando a gente estuda e tudo mais. E o tema hoje, gente, assim, foi uma loucura, na verdade, para a gente marcar essa live aqui, né? A gente, bora amanhã, pronto. Mas esse tema é um tema muito importante, né, Débora? Porque o impacto da rede de apoio e da ideia de rede de apoio é muito grande na saúde mental materna. Tem muitas mães adoecendo e eu vejo no consultório com a ideia de estou sozinha, não consigo ajuda, né? E muitas estão de fato, outras não estão, mas se percebem como, né? Estão sozinhas internamente. E como é importante a gente falar dessa rede de apoio. E a Débora tem ali eu fiquei muito feliz de ser esse tema com a Débora, porque ela tem ótimas justificativas para falar disso, né, Débora? Porque tem um bebê, altas mudanças nesses 2 anos, já vi Débora mudar aí, né, Não. mais de uma vez. Então, vamos lá para o nosso tema. Fala, Débora, me conta um pouquinho também da sua trajetória e do seu lugar de psicóloga nesse aspecto. Uhum. Essa live está sendo, né, que a gente conversou, uma projeção da minha vida, gente. Mas o que acontece? O que me trouxe para a psicologia obstétrica, né? Eu falo que é a psicologia obstétrica que me escolheu. Toda essa mudança de carreira, né? Eu vinha de RH organizacional e estava já bem estruturada e consolidada nessa área. Engravidei, né? Tive o Joaquim e com 3 meses de vida do Joaquim, nos mudamos de cidade, nos mudamos de estado para um local sem rede de apoio, tendo que se ver construindo do zero. Nesses Uhum. primeiros 3 meses, eu já estava sentindo uma série de questões ali emocionais que não estava condizente com a realidade, com o jeito de ser Débora. Já fazia terapia, né? Já tinha um acompanhamento, uma assistência psicológica, mas sabe quando faltava algo? Assim, o psicólogo Não era maravilhoso. psicóloga obstétrica.
Não, ele não era. Um psicólogo maravilhoso que me entende super, mas que não tinha essa questão, esse olhar. E daí, conversando com algumas colegas, né? E eu vendo o movimento de uma amiga, né? Que também vinha de RH e de repente estava ali cuidando de mulheres, eu falei, acho que tem que ser nessa área. Alguém que entenda de mulher. E ela me trouxe essa questão, né? Do perinatal, do obstétrico, que foi onde eu conheci Maria Tereza Maldonado, conheci você, conheci Fátima Bertoletti. E fui entrando, né, nessas formações e Ah, fui bom, foi a comparação aqui, ó. mesmo. Não entendi o comentário, para mim tá ali, ó. Ó. Mas assim, foi quando eu fui conhecendo, né, que existe uma área da psicologia que olha para esse ciclo gravídico puerperal. E daí, eu falo que assim, todo o ciclo gravídico puerperal tem as suas, né, suas questões que são importantes, mas a mim brilha muito essa questão do puerpério. Porque a gente fala muito assim, ai, não vamos romantizar a maternidade, né? Não vamos trazer só flores. E aí eu não gosto muito desse negócio de só também trazer terror. Eu acho que tem que trazer o equilíbrio, né? Onde tem sombra, tem luz, gente. Um precisa do outro. Perfeito. E aí, brilha. Oi, voltou? Eu Voltou. vi que a minha imagem Deu uma travou aqui. travadinha, mas bem rápida. Essa questão do puerpério, assim, me brilha os olhos. Porque eu vejo ali a mulher gritando para ser vista e toda a família, né, precisando ser reconstruída. Esses novos papéis precisam ser reorganizados, talvez assim, né? Precisam ser aprendidos. E é onde eu falo que com a minha vivência, né, e aí entra toda essa questão da rede de apoio, essa minha experiência com o Joaquim, agora numa nova cidade, num novo estado, de novo, né, sem rede de apoio, mas nesse processo de construção que somente os psicólogos obstétricos que conhecem dessa demanda, que tem essa especialidade, que tem esse olhar focal, vão conseguir sanar essa nossa necessidade, né? Essa nossa necessidade enquanto paciente, enquanto demandante mesmo. Sim, e uma coisa legal que você falou, Débora, né, é que a gente saiu do 8 para o 80. Ou a maternidade é a coisa mais linda da vida da mulher, e você tem que ficar feliz e plena e não pode sofrer, ou então é a hashtag maternidade real. Que aí quando surgiu esse nome de hashtag maternidade real, né, muito com o movimento das redes sociais, começou só a postar coisa ruim da maternidade. Ninguém posta mais coisas boas da maternidade também. E aí, hashtag maternidade real. A mãe sozinha, hashtag maternidade real. A mãe... Então, a gente não criou um meio termo de olhar, como a Débora falou, onde há sombra, há luz, né? Então, existe um meio termo, dias difíceis, dias maravilhosos, existem perdas, muitas perdas no processo, mas muitos ganhos, né? E a rede de apoio entra muito nesse sentido. A gente mulher, nesse caminho, né, da maternidade, perde muito de rede de apoio, muitas vezes, mas ganha muito também, e a gente esquece, né? E muitas vezes o nosso olhar também não está um olhar muito treinado, não está um olhar muito dedicado a esses aspectos. A gente está ali muito pensando, poxa, mas de repente eu não tenho a minha mãe perto, mas eu queria a minha mãe perto, e aí agora eu tô sozinha, eu não quero mais ninguém, porque eu quero a minha mãe. Isso na maternidade não vai funcionar muito, né, Débora? Conta um pouco aí também do que você pensa e até da sua vivência, porque como a Débora falou, ela fez umas mudanças aí com o bebê. Ô, E Lu, essa eu vou mudança, só entrar Débora, e sair de novo, porque para mim travou. Eu tô te ouvindo, mas eu não tô te vendo. Tá? Só um minutinho, peraí. sai, pode sair. Gente, eu vou continuar aqui enquanto ela volta, tá? E a Débora, ela fez uma mudança, inclusive, recente, com um filho pequeno, bem pequeno, né? E uma mudança, assim, bem caótica, vamos dizer assim, né? Com dificuldades no processo da mudança, precisar ficar em hotéis. Então, tudo isso também faz pensar. E agora, o que eu faço? Vocês me perguntam muito assim. Luzia, o que eu faço quando a paciente não tem família? O que eu faço quando a paciente não tem rede de apoio? Luzia, o que eu faço quando a paciente mora longe da família? E aí a Débora vem aqui responder com a psicologia e com a experiência, né, Débora? Gente, que mudança caótica. Vamos lá.
eu estava ouvindo, né? Você trazendo um exemplo, eu quero minha mãe. A gente sabe, né, da importância da mãe ali, né? Existe toda essa questão aí do quanto que o impacto da presença saudável dessa mãe traz com que essa mulher consiga construir esse seu novo maternário. Mas o legal do insight aí é não se travar só nessa questão, né? É como construir outras relações. Então, por exemplo, eu me lembro de uma aula lá do CDM, onde já ainda, né, na gestação falava assim, peraí, quais são os números de emergência? Uma necessidade. Porque na hora que a gente está passando aperto, né, você não vai lembrar. Então, quem são os contatos de emergência? Bombeiro, né? O 190, 199, 193, enfim. Quais são os contatos de emergência? Contatos do hospital. Já deixa isso ali fácil. Qual o hospital mais perto da minha casa, né? Isso, porque senão a gente fica assim, meu Deus do céu, eu não tenho ninguém aqui perto. Então, questões práticas, né? Mas outras questões também que eu tô vivendo aqui como mãe e que eu gosto de compartilhar porque eu acho que ajuda a gente também a abrir um pouquinho as possibilidades. Gente, escolinha é rede de apoio. Escola é rede de apoio. Ter alguém para nos ajudar, a gente precisa se permitir a receber ajuda e a pagar por essa ajuda, sabe? A ajuda paga, a ajuda contratada, é uma ótima rede de apoio. Eu tenho uma pessoa que vem aqui me ajudar com o apartamento, faz 2 meses que a gente está aqui, mas faz 1 mês que a gente está no apartamento. Cara, foi caótico, porque eu fiquei o primeiro mês só eu e o Joaquim, e aí eu comecei a ter um pouco mais de fôlego quando a gente conseguiu colocar ele na escolinha, e agora com essa pessoa me ajudando em casa, porque aí eu consigo me concentrar naquilo que é meu, minha carreira, coisas que eu quero estudar, se eu quero sair para cuidar do cabelo, porque é importante. Senão a gente entra nesse movimento de, não posso, porque agora eu sou mãe. Enquanto mãe eu tenho que ter comidinha pronta e só vai ser boa se for eu que faço. E, sabe, a gente vai se limitando. Então chegar além, se permitir, desconstruindo, né, esses estigmas culturais aí de que tudo depende da mãe para ser bem feito. Perfeito. E Débora, uma outra coisa que eu vejo que você faz, e aí eu vejo na sua rotina mesmo, que você costuma fazer, né, incluir Joaquim dentro do que dá para incluir. Então, muitas vezes a Débora vem para supervisões do CDM, né, porque ela é aluna, ela nem precisa ser aluna mais, gente, ela é maravilhosa, tá mais... Nossa, eu nem sei mais o que ela tá fazendo no CDM. Mas assim, ela vem para a supervisão do CDM, o bebê ali no chão, ela liga e ela assiste. E, gente, ó, nunca mais sai, né? Então, entender que nem sempre a gente vai ter alguém em casa, nem sempre vai ter outra pessoa, né? E um pouco também desse processo do pai. Fala um pouco, Débora, do que você, né, de como você percebe e o que você também traz para suas pacientes sobre o pai, o parceiro ou a parceira, né? Dentro dessa questão de apoio. Tem uma Érica que falou que tem amigas virtuais para compartilhar, mandou um coraçãozinho para você. Então, acho que ela é sua amiga. Eu não consegui ver, mas deve ser. Érica Maria. Essas redes de apoio virtual ajudam super. Nossa, quando eu me mudei lá para Minas, se não fosse esse grupo de mães aí me orientando qual que era o plantão dos pediatras, qual hospital que atendia criança. Gente, a gente tem que fazer contato. Não pode se negar. Mas estamos falando da questão do pai, né? Eu gosto de falar assim, pai não é rede de apoio, pai é pai. Mas, gente, a gente precisa pedir apoio, a gente precisa se permitir também. Porque senão entra na briga, no conflito. Não fica um com o outro, fica um contra o outro. Né? Então, assim, a gente precisa... desde o pré-natal psicológico, né? A gestante que está ali comigo, desde o pré-natal psicológico. A gente traz esse pai, né? A gente traz esse parceiro, essa parceira. Vamos falar pai aqui, independente da construção familiar, sim, né? Só pra... a pessoa adapta. Mas assim, a gente traz esse pai para poder entender quais são as angústias, quais são as preocupações. Porque o que eu vejo, né? E aí, Lúcia, me fala se acontece aí contigo também. Mas o que eu vejo? Eu vejo muito essa mulher se apropriando dos cuidados. Esse homem acaba se afastando, se distanciando, porque o que foi ensinado para ele? O prover.
Agora minha família aumentou, eu preciso trazer dinheiro para casa. E aí, quando essa mulher está mais vulnerável, mais carente, esse homem está mais distante. E aí, o que ela precisa é dele ali perto, cuidando dela e cuidando do neném junto com ela, porque ela precisa sentir essa segurança também, né? E muitas vezes isso se perde. Então, a gente precisa reconstruir esses papéis, né? Reconstruir. Peraí, agora não é só o homem e mulher, é o pai, a mãe com o filho, e como que são as expectativas de cada um, como que é reconstruir isso. E uma vez construído isso desde antes, que já vai trabalhando com as expectativas, né? Lá na prática, a gente vamos remanejando o que é possível. E eu ouço muito a fala de Débora, mas só que, nossa, tá vendo que a fralda tá ali e ele não pega e irrita. Claro que irrita. Eu me coloco aqui enquanto mãe, eu sei o quanto que cansa você ter que falar o óbvio. Mas o que será que vai cansar mais? Né? Você não falar e você ter que fazer e engolir essa raiva, ou fala e depois aos poucos vai aderindo, vai e entendendo que ele não está te ajudando. É sempre trazer isso. Eu não estou pedindo um favor para ele. Eu só estou direcionando algo que é responsabilidade dele, talvez ele ainda não se tocou. Sim, e existe um fator que é o homem, ele. Gente, assim, a gente tem que ser muito realista com as coisas. Não dá pra gente romantizar, não dá pra gente pensar assim, o ideal. O ideal é que ele já saiba tudo que ele tem que fazer e que ele aprenda de forma muito rápida. Mas se a gente for colocar na prática, a realidade é que a gente, desde criança, a gente brinca de boneca. A gente, desde criança, quando tem bebê na família, a gente tá ali perto para ver como é que troca a fralda, para ver como é que cuida. A gente, desde criança, a nossa família vai inserindo, as nossas famílias foram inserindo as meninas no cuidado doméstico. E os homens, não. Os homens, as mães davam comida na boca, às vezes, né? Tem muito homem que, quando casa, a mãe fica assim... Ué, mas meu filho não tá com a roupa passada, será que a esposa dele não tá passando? Então, assim, o homem não foi criado na rotina doméstica muitas vezes. O homem muitas vezes não foi criado entendendo os cuidados com uma criança, o básico. Porque quando o bebê nasce, a mulher também não sabe o que fazer. Mas a mulher sabe o mínimo do mínimo. Sabe que a criança tem que mamar, sabe que a criança tem que trocar a fralda, sabe isso. O homem, muitas vezes, não foi, por não ter sido criado nesse processo, não ter sido inserido, ele vai começar a ser inserido no dia que o bebê nasce. E é óbvio que vai demorar mais. É claro que vai demorar mais. E até mesmo a ideia de que, não, mas veja, eu tenho que trabalhar para trazer dinheiro. Por exemplo, vamos dividir o trabalho nessa casa. O meu trabalho é trazer dinheiro. Então, logo, eu não preciso fazer as outras coisas, né? Então, tudo isso vai sendo construído na vida do homem e a gente vai desconstruindo isso no pré-natal psicológico. Por isso que é tão importante. Eu faço uma atividade com os casais que é assim. Eu peço para o homem, aí, lógico, vocês fazem a adaptação do casal, né? Então, para o homem fazer uma carta do que... O título, o que eu espero da fulana, da minha esposa, se forem casados, na maternidade. E ela fazer uma carta também, o que eu espero do fulano na paternidade. E aí, isso no pré-natal. Aí, quando a gente traz, o que se espera, o que um espera do outro. Porque, às vezes, ele coloca assim, eu espero que ela seja cuidadora, paciente, calma, dedicada. Aí ela coloca, espero que ele perceba que eu estou com sede quando eu estou amamentando. Eu quero que ele pense na nossa alimentação quando eu não conseguir. Aí, opa, às vezes nem ele sabia que ela esperava isso. Às vezes ele pensava, eu espero que ela seja cuidadora e ela deve esperar que eu seja aquele homem que traz dinheiro para casa. E às vezes não é isso, né, Débora? Assim, às vezes ela está esperando. É muito legal, porque até nessas atividades, né? Muitas vezes, por exemplo, os homens não colocam, né? Coloca essa questão do cuidadora, coloca essa questão, né, de estar ali trazendo a segurança para o lar, e aí eles não colocam, por exemplo, a questão do casal, né? Ele vai cobrar, mas ele não coloca nas expectativas, né? De que espera que ela volte a ser a esposa, a mulher, a que tem a relação ali, o ato sexual em si.
E essa mulher também não para pensar nisso. Então, isso tudo depois vira cobrança e causa, né, aquele sentimento de não estou conseguindo dar conta de nada. E aí gera insegurança no sentido de que o homem vai procurar alguma coisa fora. Enfim, vira um transtorno isso. E essas construções a gente precisa ir fazendo desde antes. Então, é o desde as expectativas, é o cuidar, é o que a gente vai ter de rede de apoio, né? O que vai ser a nossa rede de apoio, o que a gente está disposto. Porque se esse cara vai trabalhar e essa mulher, em algum momento, ela vai voltar a querer ter algum tempo para si, vai ter despesas, né? Se eu não tenho família, que é a rede de apoio que a gente pensa em primeiro, né, em primeiro momento. O que eu vou fazer com isso? Então, não tem esse diálogo antes, não tem essa conversa. É como se a gente fosse, tudo vai dar certo, vai se ajeitando. E a gente não para se preparar para o puerpério. Vai se ajeitando como, né? A gente se prepara para o parto, eu tenho visto um movimento bacana disso, né? De se preparar para o parto, a gente se prepara para os mês-versários todos. O bebê nem nasceu e eu já sei o tema de todos, até completar os 12 anos, os 12 meses. Os 12 anos também. A gente se prepara para tanta coisa e a gente não se prepara. Peraí, como lidar com depois? Né? Se eu não souber o que fazer, o que a gente vai fazer? E eu não. Isso é o que assusta muitas vezes. E é isso que deixa o puerpério tão esses posts de maternidade real que tornam tudo tão assustador, né? E aí você trouxe essa questão do brincar, né? Eu estava falando disso ontem. Infelizmente, a gente não vai conseguir mudar lá atrás, mas hoje, o que eu estou fazendo para mudar hoje? Eu, enquanto mãe de menino, eu me coloco essa, não vou falar meta, mas esse compromisso de eu quero que meu filho seja um homem funcional, um ser humano funcional, né? Que ele saiba cuidar, que ele saiba perceber o contexto, não é porque a gente fica, vai ser engenheiro, vai ser astronauta, não, vai ser um ser humano que sabe cuidar. O que vai decidir dali para frente é com ele. Muito. Isso ajuda nesse negócio da rede de apoio, né? Porque senão, se a gente já tivesse o casal ali bem engrenadinho, iria diminuir um pouco essa necessidade do externo, mas a gente sabe que precisa do externo. Sim, e muitas vezes, veja, o casal ele já se conhece, eles já sabem as dificuldades, engravida, gente, e pensa que as dificuldades não vão existir mais. Então, assim, por que não existiriam mais, né? Eu já sei que meu marido, ele não é um marido colaborador, mas eu acho que eu não preciso de pré-natal psicológico. Seu marido ele já não te ajuda, vocês não têm filhos, ele já não te ajuda, não colabora na casa de vocês não têm filhos. É óbvio que vocês precisam de um pré-natal psicológico, né? Então, esses pontos precisam ser pensados no dia a dia. Débora, fala um pouco das outras formas de rede de apoio, que inclusive você encontrou, que suas pacientes veem, né? Além dessa rede de apoio de pai, mãe, como a gente estava falando, né? Você estava me trazendo melhor amiga. Mas eu tenho uma irmã que vai poder passar os dias da semana na minha casa. Às vezes não tem uma irmã. Às vezes a mãe morreu, às vezes, ou então a mãe mora longe, não tem uma boa relação com a sogra. E aí, né? O que a gente faz com isso? Pois é, né? A gente estava conversando. Ontem mesmo eu tive um insight durante o grupo de estudo. A escolinha tem sido a minha principal rede de apoio aqui. A escola do Joaquim. Enquanto ele está na escola, o período que ele está lá na escola é o horário que eu me organizo para fazer tudo que eu preciso. Porque depois que ele está comigo, a gente até se adapta, mas não dá para fazer da mesma forma. Não dá para atender, né? Por exemplo. Não dá, por exemplo. Eu já tive um caso esporádico de um dia que eu apresentei para os pacientes, eles, não, traz junto, não vai me atrapalhar. Mas, assim, a nossa atenção do lado de cá, enquanto profissional, não fica tão focada, né? Então, existe, sim, atrapalha. Então, a escola é uma rede de apoio. Mas, que nem hoje, por exemplo, ele não teve aula. E aí? Eu consegui remanejar a agenda. E no dia que eu não remanejar a agenda? E era disso que eu estava conversando ontem no grupo de estudo, e ainda a Fátima falou assim, mas Débora, por que não a ajudante, né? Que já está aí com você, que já conhece teu filho. Eu falei, putz, verdade.
Uhum. Então, a pessoa que me ajuda aqui na limpeza de casa, que eu já sinto um pouco de confiança e eu já percebi que o meu filho sentiu uma certa afinidade, é uma ajudante, é a minha rede de apoio. É a minha segunda rede de apoio. Os grupos, né, entre as amigas virtuais, que já me deram dicas de Débora, tem um programa de babás aí que você contrata por hora. Numa necessidade, dentro da tua casa, enquanto você está ali junto, né? Tenta. É uma Uhum. outra possibilidade de rede de apoio. E eu estou falando aqui, assim, da minha realidade, mas existem outras também. Conversando com as mulheres aqui, existem, além da escolinha, essas mulheres que cuidam dos filhos, é como se fossem babás, mas não vão na tua casa, são na casa delas, mas não chega a ser uma creche. Uhum. Então, tem várias. Sim, e o E que a é gente legal a gente. precisa recorrer a isso, Lu, porque, olha, eu e o meu marido, a gente também quer ter o nosso momento de casal, a gente quer sair. Aqui a gente ainda não conseguiu fazer isso, mas quantas vezes lá em Minas a gente não saía à noite e pedia para o babá do meu filho ficar com ele um tempinho. Não, não vai ser do jeito que era antes, de Uhum. sair, voltar às 5, 6 horas da manhã, como a gente já fez um dia. Mas já era o suficiente para dar aquela reenergizada, sabe? A gente No precisa se casal, né? priorizar. Uhum. Sim, e sabe o que é legal, Débora, a gente trazer? A ansiedade da mãe, né? Então, a mãe, ela fica com muito medo. É uma ansiedade muito grande do tipo, não, mas só eu sei fazer. Só eu posso fazer. Às vezes a pessoa tem uma funcionária que está um ano dentro de casa. Um ano. Aí ela precisa, poxa, eu quero muito, muito, muito fazer uma unha, porque amanhã eu tenho uma coisa muito importante no meu trabalho, eu tenho que estar organizada. Ah, mas eu não consigo deixar meu filho com uma funcionária. Como assim? Tem um ano a funcionária. Mas sabe que eu não confio que ela vai acalmar. Nossa, mas você tem uma pessoa um ano trabalhando na sua casa, você não confia na pessoa? Como que você tem uma pessoa um ano trabalhando na sua casa e não confia na pessoa, né? Ou então, por exemplo, a pessoa não tem dinheiro para pagar babá. Vamos pensar nisso, não tem dinheiro para pagar uma Uhum. babá. Mas eu sempre me sinto sozinha. Eu sempre me sinto. Eu nunca sinto que eu posso contar com alguém. Poxa, mas às vezes tem uma vizinha que está precisando, sabe, também, que tem um filho, fala, olha, fica com meu filho hoje, e aí quando você precisar, eu fico com o seu também. Essas redes maternas são legais também, porque às vezes eu não posso pagar, mas tem. Ah, eu trabalho em tal horário, minha amiga ou minha vizinha, ou outra pessoa trabalha um horário diferente do meu e a gente pode trocar. Ela leva na escola e eu busco na escola, né? Luiz, super funciona essa comunidade materna. Super Uhum. funciona. Eu vejo lá na escola do Joaquim, por exemplo, a mãe levando o filho e os coleguinhas que moram perto. Depois, na volta, a outra mãe traz. Sabe? É Maravilha. se revezar. É a nossa aldeia, né? É o quanto que a gente precisa uma da outra para poder se permitir ter um tempo para gente. Porque senão Uhum. a nossa saúde mental vai pifar. Se a gente fica só em prol do filho, só em prol do outro, só em prol... Cadê a nossa existência? E a gente, onde a gente está nisso tudo, né? Então, enxergar nessas possibilidades mesmo de confiar no outro. Tem uma psicóloga que ela chama Flávia Penido. Eu gosto muito de uma fala dela, que ela fez assim: mãe boa é a mãe desnecessária. E é Mãe boa mesmo. é a mãe desnecessária. É aquela que, né, a gente já está pensando de repente num filho maduro, autônomo. Não, mas já pensando agora também. Ele não vai precisar só de mim para viver, para sobreviver. Eu sei que outras pessoas conseguirão cuidar dele na minha ausência. O Meu filho pai, só né? come se é com... Ah, se eu não tô, meu filho não come. Pera lá. E se você é internada, se você morre, né? Eu sei que assim, né? Às vezes pode tocar de uma forma ruim quando a gente fala isso, no sentido de, então tá querendo dizer que eu não tenho rede de apoio porque eu não quero. A gente vive uma sociedade que faz a gente acreditar que só a gente é possível, que só a gente consegue cuidar. Então, assim, é a gente começar esse trabalho. Vem da mãe, vem de nós, esse trabalho de, peraí, como que eu posso ter mais pessoas cuidando aqui? Como ter mais mães, mais pessoas que eu confio? Como
ter outros profissionais, como recorrer a outras instituições. A gente tem essa capacidade de também mudar essa nossa forma de pensar, porque senão a gente fica refém das nossas crenças. E tem um ponto dentro disso que é pedir ajuda. A gente, olha só o contexto. Mulheres em 2022 que se viram, que trabalham, que adiam a maternidade, que tudo resolvem sozinha. Ai, se isso aqui quebra, ai, deixa que eu resolvo. Ó, meu marido demora demais, eu vou lá e faço. Né? O que acontece? Chega, às vezes precisa deixar o filho com a mãe. Ai, eu vejo muito no consultório. A Lizia, mas sabe o que é? Eu não quero pedir. Porque ela vai parar a manhã dela para ficar com o meu filho, porque eu quero ir, sei lá, fazer tal coisa, fazer outra coisa. Quando é de trabalho, muitas vezes coisa de trabalho, as mulheres até se permitem pedir ajuda, mas se for uma coisa para ela, ir num salão, fazer uma caminhada. Ah, mas eu não vou pedir para minha mãe ficar com ele para eu fazer academia, porque não tem cabimento. O filho é meu. A ideia do filho é meu, né? O filho é meu, eu tenho que me virar. Eu falo, tá, mas você já pediu para sua mãe? Ela disse não. Não, nem pedi. Mas você acha que ela ia ficar incomodada de ficar com seu filho, de repente, para você ir 1 hora na academia? Não, ela adora ficar com ele, ela ama. A conta não fecha. Ela ama ficar com ele. Ele gosta de ficar com ela. Você precisa que ele fique com ela. E você não quer pedir? Não entendo, né? Por quê? Porque a gente está acostumada a deixa que eu resolvo. A gente aprendeu isso, né, Lu? Uhum. A gente aprendeu que a competente, a boa, é aquela que faz tudo por si só, que não recorre à ajuda. Quem recorre à ajuda, a gente fraca. É quem, né, quem fracassou em algum momento e não é, gente. Fracassar é tentar viver sozinho num lugar onde é comunidade. Uhum. Isso Então, mesmo. é complicado. Você está falando aí, me vem muito a Rafaela Carvalho, que escreveu aquele livro 60 Dias de Neblina. A crônica dela, que chama A Sua Aldeia, é muito isso que você está trazendo, sabe? É o quanto que, eu não sei em que momento a gente começou a ser boba e achar que a gente precisa dar conta de tudo sozinha, né? E aí, achar que todo mundo está ao nosso redor também querendo que a gente bata a meta de, olha lá, ela fez tudo sozinha. E aplaude. Gente, isso desgasta. Uhum. É ruim pra gente, porque aí chega num ponto que qual que é a qualidade da interação sua com o seu filho? Você começa a descontar nele tudo aquilo que você não conseguiu sanar em você. Então você fica mais irritada, né? Mais indisponível. Tá ali presente, mas não tá disponível. Uhum. Aí a relação não tá saudável. Uhum. Então, a gente precisa de ter um tempo, a gente precisa de ter um fôlego, a gente precisa que seja para não fazer nada. Uhum. Que seja para se arrumar, que seja para ir trabalhar, mas que seja para não fazer nada. Para Simplesmente dormir. porque precisa ir no banheiro, ficar lá sozinho. Olha a situação que chega, né? Preciso me trancar no banheiro para conseguir respirar. Uhum. E não precisava, não deveria ser assim. Uhum. Então, quando a gente pensou no tema, do que falar, eu fiquei pensando muito nisso, né? Em como transmitir a mensagem de que a gente precisa de uma rede de apoio e que a gente consegue construir uma rede de apoio. Que, né? Claro, não vamos romantizar também. Vai ter momento que não vai dar certo, vai ter momento que vai ter que ser a gente mesmo. Pronto. Uhum. Mas não precisa ser assim o tempo todo, que aí não tem equilíbrio. Uhum. E se em algum momento, poxa, nesse momento só tem como ser eu, mas em outros momentos eu consigo compartilhar, aquele momento que só dá para ser eu, não vai ser tão pesado, porque o problema é quando esse momento que só dá para ser eu é o dia todo, todo dia, né? Esse é todos os dias só dá para ser eu, só tem eu, não tem mais ninguém. E aí tem também a ideia de eu não consigo pedir ajuda. Tem também a questão de muitas vezes não ter pessoas tão próximas perto como você. Mas aí a gente precisa pensar em outros aspectos. Poxa, às vezes não tem alguém na prática ali comigo, mas eu tenho uma rede de apoio emocional, eu consigo ligar para uma amiga, né? Eu consigo ir participar de um grupo de mães. Então, eu tenho paciente que
fica comigo, por exemplo, né, no pré-natal, mas participa de grupo de mães com psicólogas que cuidam de mães com filhos maiores, né? Mas, apesar de ter filho pequeno. Mas aí esses grupos não são grupos terapêuticos, são grupos de troca, a pessoa tá ali só para facilitar. E, nossa, Luzia, eu amo. Tem paciente que fala, nossa, eu amo. Eu amo porque eu vejo que aquela pessoa também tem aquele problema, que aquela questão não é só minha. Eu amo porque elas levantam pautas que me fazem pensar, né? Se fazer necessária na maternidade é uma coisa muito perigosa, como a Débora falou. Porque tem um pouco de ego, mas só eu, mãe, né? Ah, não, mas ó, não, ele só dorme comigo. Ah, mas ele só come comigo porque eu sou a mãe dele, né? Ah, não, mas ele só faz comigo. Ah, mas meu filho, meu Deus, ele não consegue ficar longe de mim. Tem um pouco de ego, né, do se fazer necessária, que, lógico, ninguém vai substituir a mãe. Tem um pouco de medo, Débora, perceba até um pouco de medo de eu não vou contratar babá. Às vezes a pessoa tem condição de ter babá de manhã, de tarde e de noite, se quiser. Mas ó, eu não vou contratar babá porque vai que meu filho gosta mais da babá do que de mim, eu falo. Mas a mãe dele é você. Ele vai ter um afeto por aquela pessoa, mas você é a mãe dele, não vai ser igual, vai ser diferente. Então eu percebo que tem um pouco de medo, às vezes um pouco de ciúme. Ah, não vou deixar com a minha sogra, porque a minha sogra fica tratando ele como se fosse mãe dele. Eu falo que é para botar o short azul, ela bota o short verde. Aí não teria um problema em usar um short verde. Tipo, Você entrou num ponto, Lu, que é essa questão do controle. A gente tende a ficar com um excesso de controle em tudo, né? E a gente precisa ir desapegando disso para a gente amadurecer. Né? Assim, é uma linha muito tênue aí, porque pode beirar a invalidação, né, de quem está ali te ajudando, pode, né? E sabe que às vezes os avós sequestram os netos, mas assim, poxa, isso tudo dá para ser construído e conversado, e de preferência lá na gestação. E aí a gente tem que perder um pouquinho desse controle. Ok, é meu filho, mas eu preciso dos cuidados, então eu preciso ceder um pouco. A gente tem que ter algumas negociações. O que não é negociável? Ah, não vai oferecer açúcar porque não faz bem, né? E ok. vai dar forma, né? Agora, se vai usar a roupa X, a roupa Y, a gente entra numa noia. E eu falo que hoje em dia tem tanta informação que virou uma infoxicação, né? A gente fica refém de tanto o que é certo e o que é errado, e aí invalida também a forma dos mais velhos de cuidar, que aí a gente não se permite mesmo receber ajuda. Introdução... Às vezes... Nossa, introdução alimentar é uma loucura, porque, mas tem que cortar o kiwi em triângulo. Aí a avó não consegue, às vezes, dar o kiwi em triângulo, porque ela fica muito pilhada, ela nunca fez isso, ela não tinha isso. Aí fala, eu vou cortar em um pedacinho pequenininho, porque eu acho que vai engasgar. Meu Deus, acabou a introdução alimentar do meu filho. Agora ele não vai saber comer, a culpa é sua. E aí, nenhuma rede de apoio serve, né, Débora? Porque, veja, nem vai fazer. A gente vai ter que criar vários clones da gente para poder fazer exatamente aquilo como nós faríamos. E aí não dá. E não dá. E a ideia da rede de apoio é exatamente isso. Da gente também desapegando desse controle, desapegando desse ego, de achar que só o que a gente faz está certo, de que qualquer coisa que fizerem vai destruir com o caráter da criança. Você sabe que, assim, outro dia eu atendi uma paciente que ela me trouxe isso, que o neném estava chorando hoje por conta de um episódio que ela teve na gestação lá atrás. Eu falei, meu Deus, quem te disse isso? E aí aquela questão da informação, né, chegada errada, porque diz que aquilo que eu vivencio na gestação impacta no caráter e na personalidade do meu filho. Eu falei, não, ok, mas não um único episódio isolado. E peraí, né, como que tá chegando isso para você? Então, às vezes a gente se cerca também. A rede de apoio também tem que ser isso, sabe? Se cercar de quem vai te ajudar, de quem vai te fazer, te trazer apoio. Se também não tá ajudando, se afasta, desapega. E aí um outro ponto legal é a obrigação que a pessoa coloca na cabeça dela de que tem que ter aquela outra como rede de apoio.
Ah, não, mas eu tenho que aceitar a minha mãe, porque ela é minha mãe. Então, eu tenho que aceitar ela aqui em casa, porque ela é minha rede de apoio. Mas, às vezes, não é uma mãe bacana, às vezes, não é uma mãe colaborativa, às vezes, é uma mãe que chega na casa dela e fica: você sabe que você tem que emagrecer, né? Seu marido não vai achar bom, não. Olha como você tá gorda. Nossa, ó, seu marido tá demorando muito para chegar em casa, será que não tá com vocês estão transando? Às vezes, não é uma mãe legal. Aí, a ideia de que eu preciso ter uma rede de apoio faz com que muitas vezes a gente traga pessoas, né, que estão mais destruindo do que te ajudando, né? Então, Apoiando, exato. a mãe, isso acontece muito com a mãe, com a ideia de que, ai, mas é minha mãe. Então, Como que eu vou falar para minha mãe que ela não vai ficar lá? Nossa, ela vai ficar extremamente chateada comigo. Eu já atendi um caso que foi assim, ela super constrangida de como falar para a mãe que não seria rede de apoio, e essa mãe estava desesperada porque não queria ser a rede de apoio, porque já estava num outro momento, queria, claro, participar dos cuidados do neto, mas não de uma forma como se a responsabilidade fosse recair sobre ela. E aí foi numa sessão com essa avó que eu falei, gente, elas estão sofrendo exatamente porque elas querem a mesma coisa e não estão se falando. E aí eu consegui falar, então, por que você não propõe para tua filha ajudá-la a pagar uma babá, por exemplo? E daí elas conseguiram construir a conversa delas. Mas, Lu, é muito isso, assim, eu acho que assim, quando a gente tem um filho, além de todas as questões hormonais, né, que acontece, a nossa cabeça dá uma virada assim, no 360. A gente começa a assumir obrigações que até então a gente nunca teve. E aí é claro que as responsabilidades aumentam, mas muito é de crença. Não precisa ser dessa forma. A gente assume obrigações de ter que agradar outras pessoas, agradar outras opiniões que não tem importância, não tem impacto nenhum. Então, te adoece, te coloca refém de pessoas que não tem que estar ali. E te coloca refém também de você mesmo de se impedir de encontrar outras pessoas. Você estava falando desses grupos, né? Não necessariamente terapêuticos, mas de mães. Aqui, eu falo que aqui, né? Eu estou vivendo essa pós-pandemia aqui agora em Blumenau e eu tenho visto um movimento muito bacana. Todo sábado de manhã ou todo domingo de manhã que eu vou passear num parque aqui próximo, eu sempre vejo um grupo de mães lá. Né? Com sling, com não sei o quê. Eu não parei para conversar com elas, mas eu fico me perguntando, será que elas são amigas? Será que é um grupo que acontece ali, aí vai chegando gente? E aí eu tô começando aí, né, a pesquisar um pouco mais, e aqui, pelo menos, é muito forte. Um grupo de mulheres que convidam outras mulheres para aumentar networking. E aí, para questões de carreira, para questões de cuidado, para tudo. Para tudo. Para aquelas que têm pontos afins conseguirem construir dali outras questões. E olha que sensacional isso. Então, quanto que a gente está se permitindo sair de dentro de casa e elas levam os filhos juntos, né? Para ir de lá e construindo outras relações. Que se deixar, a gente fica muito refém dessa relação só mãe e filho. E a gente se fecha para rede de apoio. e em casa, né, Débora? Porque tem a ideia de que a criança vai quebrar e eu não posso sair de casa. E o medo de, ai, mas eu vou sair só eu e meu filho. E é curioso, tudo, a mãe fala assim, não, mas só eu que sei fazer. Aí quando é pra sair, às vezes, na praça, ah, mas ser só eu e ele, né? Mas, poxa, sabe, às vezes no prédio, embaixo, no prédio, tem às vezes um monte de mãe brincando com as crianças ali embaixo. Ah, mas não vou descer não, porque eu não tenho ninguém pra ir comigo. Eu tô sozinha. E às vezes, se você desce, você deixa de estar sozinha. Porque aí vai ter outra pessoa. Aí fica naquela coisa. Eu não vou descer, porque eu tô sozinha, não quero descer sozinha. Mas se você desce, você vai ver outras mães e vai sentar e vai conversar. E já não vai estar mais sozinha. E já vai ter uma amizade. E já vai trocar ali, né? Então, o se permitir quebrar um pouco do padrão. Eu falo muito assim para as minhas pacientes, ó, vamos olhar, tem um padrão. Você não está saindo de casa, você não está ligando para suas amigas. Ah, minhas amigas não falam mais comigo depois que eu virei mãe, mas você ligou para elas alguma vez? Não liguei. Então você já não fala mais com ninguém também, reclama que ninguém te liga, mas você não liga para ninguém. Sua sogra tenta te ajudar e você não gosta porque a sua sogra não fala baixo, fala alto, ou porque sei lá. Tem Então, muita regra, né? vamos tentar, nem sempre é culpa da mulher,
Na verdade, quase nunca é culpa da mulher a falta de rede de apoio. Mas eu acho que os casais, em geral, muitas vezes se isolam nesse processo de parentalidade, né? Trancam a casa. O que que acontece? Antigamente, a gente vivia muitas pessoas na casa. Então, por exemplo, quando eu nasci, a minha mãe morava na casa da minha avó, minha mãe meu pai não foi presente. Então, minha mãe morava na casa da minha avó, que já morava outra tia minha, que morava os meus tios, que morava o meu avô, que tinham meus primos. Então, era fácil você sair, fazer alguma coisa, deixava a criança lá, tinha 10 adultos para cuidar. Hoje em dia, o casal é o marido e a mulher, e a criança fecha a porta de casa e não vê mais ninguém. Não tem Lu, a como. gente mora em apartamento aqui, né? O apartamento tem 7 andares, nem é grande. É difícil te falar em que momento eu encontro com algum dos vizinhos. Porque a gente não tem esse hábito de sair, né? De se apresentar. A gente precisa sair de dentro desse quadrado, né? Dessas 4 paredes. E daí se abrir para essas possibilidades de construção de rede de apoio. Uhum. Eu acho que você conseguiu trazer aí o pensamento que eu queria. A rede de apoio é construída, ela não é herdada. Uhum. Sabe? A gente pode construir, a gente não precisa vir com ela da família. Ótimo, né? Se puder, se tiver, ótimo. Mas a gente pode construir. Se permitir construir. É sair, é ter contato, é ter relação, para poder ter gente te ajudando. Eu vejo, Lu, assim, uma preocupação muito grande de repente estar com medo de estar fazendo errado ou de fazerem errado com você, sabe? O julgamento, e é parar para falar, legal, funciona bem para ele, não funciona para mim, o meu tá funcionando assim, é parecido. E ir se respeitando aí nas suas diferenças, mas se permitirem ter trocas, porque senão a gente não vai construir rede de apoio. E aí a nossa saúde mental vai pro beleléu. Isso, né? Porque a gente Porque fica sobrecarregada. isso quer dizer, é sobrecarga, isolamento, que piora, né? A gente na pandemia viu muito o efeito do isolamento, né? Solidão, né? Então, a solidão materna, e tudo isso colabora para a gente ir deteriorando a nossa saúde mental, né? Então, era ótimo que o ideal acontecesse, que a nossa família viesse à nossa casa e fosse. E tivesse inteligência emocional de fazer as coisas sem te criticar e sem. E seria ótimo, mas assim, na prática, como a Débora falou, é construído, não é dado. E você trouxe a questão dos amigos, eu tô pensando aqui também, né? A gente tem uma tendência de achar que tudo é eterno, né? A minha amiga do prezinho vai ser minha amiga no colegial, na faculdade, no casamento, para a vida toda. Gente, a nossa vida é feita de fases, por que não, né? Agregar novos amigos. Eu acho que a gente precisa estar mais aberto para isso. Sabe? E é o que eu falo muito nas minhas conversas com as pacientes. Eu falo assim, quanto que você está preso em algo que talvez não cabe mais na tua realidade? Né? Faz sentido? Faz ótimo, né? Que legal seria ter todas as amigas lá do começo aqui, mas faz sentido, né? A gente precisa ligar, a gente precisa ter essa proatividade, mas também estar aberto para os novos, porque a gente se encontra. Se tem um trem que se junta, é mãe. Nunca vi igual, né? A gente percebe pelos movimentos que a gente tem, Lu. Teve o movimento do mamaço. As mães brotam, elas se unem, fazem projetos de lei que são aprovados e olha o poder. Ai, teve o Maio Furtacor. Caramba, Lu, você sabe, faz quanto tempo que eu tô aqui em Blumenau? Já encontrei uma psicóloga que topou a causa, que fizemos um evento e lá a gente reuniu pessoas que não se conheciam e dentre elas tinham 3 mães que já trocaram contato. E olha isso, a gente se une, gente, a gente se acha. Mãe com mãe se acha. E daí a gente constrói aldeia, daí a gente faz rede de apoio. Se permitir se encontrar, gente. É isso, né? Eu acho que foi muito boa a nossa live e que a gente pôde explorar várias possibilidades. Eu queria muito que vocês pensassem com carinho em tudo que a gente falou. Algumas coisas são duras,
né? Como a Débora falou, porque questionar a forma que eu estou vivendo não é fácil. Questionar poxa, será que eu também fecho as portas? Será que eu me sinto extremamente necessária, né? Será que, enfim, várias coisas, assim, para os homens também, né? Parar e pensar, poxa, será que eu estou sendo ausente, mesmo trabalhando tanto? Será que eu estou fazendo o meu papel, mesmo que eu trabalho das 7 da manhã às 10 da noite? Mas será que meu papel é só esse? Isso também é difícil, né? Parar e pensar, nossa, olha, me dei conta que não basta trabalhar. Tem que preparar a comida, porque a comida dele não é a comida que eu como, não tem sal, né? Para o homem é difícil também, assim como para a mulher é difícil também repensar. E o nosso papel, acho que é isso, fazer repensar e repensar e repensar mil vezes e entender que na maternidade, desde o positivo, até mesmo antes do positivo, o casal, ele vai repensar uma coisa, vai mudar e daqui a um pouco vai repensar de novo e do jeito que ele mudou já não vai servir, porque é uma construção eterna, né? Eterna. Hoje eu consigo ter uma boa rede de apoio, amanhã essa rede de apoio já não me serve mais, eu tenho que outra demanda, outras coisas, meu filho já não quer mais com aquela pessoa, sei lá. E eu acho que é isso, a gente repensar, o nosso papel aqui fazer repensar. E Débora, acho que você é muito boa nisso, né? Porque você tem aí uma boa experiência profissional e pessoal. Então, obrigada por compartilhar. Ai, Lu, eu que agradeço. E assim, não tietando, mas já tietando, estou muito feliz de estar aqui com você. Você sabe tanto que, né, você me inspira e o tanto que eu aprendo com você todos os dias. Então, está sendo uma honra falar de algo que eu amo, que eu aprendi com você e agora aqui compartilhando com você. E vamos juntas, né? A gente precisa se unir mesmo para poder cuidar de mais mães, né? A gente se cuida, né? A gente cuida uma da outra. Isso mesmo, né? Obrigada. Eu que agradeço, eu estou feliz. E não precisa tietar, não, viu? Porque as pessoas vão te tietar também daqui a pouco. Acho que é isso. A gente vai dando, né, e se construindo. E, gente, quem tá vendo, quem vai ver gravado depois, vou deixar gravado. E não segue a Débora, siga. Se alguém estiver aqui, não siga a Débora, siga. Se alguém aqui não me segue, me siga também. Né? Gente, seguem a Lu, pelo amor de Deus. E vamos cuidando umas das outras. Débora, obrigada. Dá um Obrigada. beijo bem gostoso no Joaquim. E vamos tentando fazer com que a saúde mental materna seja cada vez mais vista por todos, né? Pois é. Obrigada, viu? Vamos juntas nessa missão. Um beijo.